fé de um dia contemplar a face do Senhor Jesus? Uns dizem que é cabeludo, outros dizem que é barbudo. E agora, como será a face do Senhor? Esses dias passou no Fantástico que ele era crespo, moreno, porque morava lá nas regiões de calor, deserto. Mas só um dia nós vamos saber como era ele. A primeira coisa que eu quero fazer é correr em direção. Cadê ele? Cadê o meu Senhor? Chega lá e abraçar ele. Dizer, ô Senhor, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena suportar a cruz, o peso da nossa cruz para chegar aqui nesse momento. Amém. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa campanha Entrega Total. Não é pedir bênção de dinheiro, saúde, não, é entrega total. É onde nós vamos buscar o entendimento para ter uma entrega total para Deus. Porque a Bíblia nos ensina que quando o homem se entrega totalmente para Deus, a vida do homem é transformada. Muito melhor do que ouro e prata ter uma vida transformada diante do Senhor. Pega a palavra de Deus, amados. Abra no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Procurando Efésios 1, 13. Você que não tem a palavra de Deus, irmãos, se esforce, compre uma, adquira uma Bíblia. É indispensável a Bíblia na vida do cristão. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém? Algumas versões são diferentes, mas a minha diz assim: quando vocês ouviram e creram. Diga assim: ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados, diga assim: selados em Cristo como o Espírito Santo da promessa. Pode fechar a Bíblia, fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco nessa noite. Usa-me, Senhor, como teu vaso, como teu instrumento. E eu quero a partir de agora, Senhor, desaparecer. E que o Senhor venha nessa noite com poder e autoridade falar conosco nessa noite. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, mas é a palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, fala comigo primeiramente, para que eu possa falar com a tua igreja. E todos possamos sair daqui hoje verdadeiramente, ó Pai, com o nosso coração entregue, rendido a Ti, em nome de Jesus. Pode se assentar, amados, fique à vontade. Aqui a palavra de Deus fala sobre selo. Vocês serão selados. Então eu quero usar assim como um tema: recebendo o selo de Deus. Muitas empresas hoje fazem de tudo para alcançar o selo do ISO 9000, 9002, qualidade, porque eles sabem que quando tem esse selo na sua empresa, é um destaque, é um diferencial. Quer dizer que eles são melhores do que muitas outras empresas. Amém? Alguém já ouviu falar em ISO aqui? Qualidade? Então Deus quer dar um selo para nós. Um selo que vai dizer que eu e você somos especiais.
que vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho. Vamos ler certinho? Na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Então a Bíblia está falando aqui que vocês ouviram uma coisa. Vocês ouviram a palavra de Deus. Não está falando aqui de revista Veja, não está falando de história em quadrinho, mas está falando da palavra de Deus. Vocês ouviram e creram na palavra de Deus. E eu creio, meu irmão, que a palavra de Deus é a boca de Deus falando com a gente. Você crê nisso? E essa palavra não é uma palavra, mas ela é a boca de Deus aberta para os nossos ouvidos. Então, em outras palavras, a Bíblia diz: vocês ouviram a voz de Deus. Vocês ouviram a voz de Deus e creram. Irmãos, o crer bíblico não é um crer apenas limitado num crédito qualquer. O crer bíblico é um crer que envolve corpo, alma e espírito. O crer da Bíblia é o crer que envolve a pessoa 100%. É um crer, irmãos, que é completo na vida do ser humano. Eu quero enfatizar bem isso, porque isso você vai entender a mensagem. O crer bíblico é você respirar a voz de Deus. É você comer a voz de Deus. É você viver a voz de Deus. O crer da Bíblia não é apenas aquele crer da boca para fora. O crer que a Bíblia fala, vocês ouviram e creram, é você ouvir a palavra e viver essa palavra. Então aqui a Bíblia está falando, vocês que ouviram a voz de Deus e creram, ou seja, houve uma mudança. Mudou o jeito de falar, mudou o jeito de agir, mudou o teu coração, mudou a tua mente, mudou a tua visão. Isso é o crer da Bíblia. É esse crer que Paulo está falando. É o crer que vem acompanhado com atitudes, que vem acompanhado com testemunho, que vem acompanhado com experiências de vida. Eu ouço a voz de Deus, eu creio na voz de Deus, e essa crença faz as minhas atitudes mudarem. Se eu ouço a voz de Deus, eu creio, mas não tem mudança, então eu não creio. Eu quero que você entenda bem isso. Eu ouço a voz de Deus e creio, mas se na minha vida não há mudança, então verdadeiramente eu não creio. Por isso, irmão, que existem muitos religiosos dentro da igreja, dentro da nossa igreja, dentro da igreja de Cristo. Pastor, religiosos não era só no tempo de Jesus. Não, irmão. Nos dias de hoje existem muitos religiosos dentro da igreja. E o que é ser um religioso? Religioso é aquele que tem o conhecimento da palavra, ouviu a palavra, mas continua com uma vida fracassada, continua com uma vida desgraçada, continua com uma vida quebrada, continua sendo atormentado, atribulado, continua sempre na derrota. Isso é uma pessoa que tem uma vida religiosa, porque ela conhece a palavra, mas ainda não entregou a sua vida a essa palavra. Isso é religiosidade. Pessoas que ouviram a palavra como nós estamos ouvindo, creram na palavra, mas não entregaram a sua vida para essa palavra. Continuam vivendo nos seus pecados, continuam vivendo debaixo da maldição. Conhecem o Deus Todo-Poderoso, mas continuam vivendo debaixo do fardo do pecado. Continua fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não há esboço de mudança, não há desejo de transformação. Continua a velha criatura. Irmãos, isso é religiosidade.
É igual lá fora como éramos antes. Líamos, ouvíamos e não havia mudança. E muitas pessoas estão aqui na casa de Deus, aonde o Evangelho é pregado, aonde Deus abre a sua boca e fala conosco verdadeiramente, mas ainda não houve uma entrega 100%. Ainda não houve um verdadeiro crédito à palavra pregada. Irmão, isso aqui é tão profundo. Nós estamos falando aqui de coisas corriqueiras, coisas muitas vezes que até pode parecer insignificante, mas que no reino de Deus faz uma diferença muito grande. Coisas que você acha que não tem muito sentido, mas para Deus, irmãos, é a diferença entre a salvação e a perdição. Irmãos, se estamos aqui verdadeiramente, vivamos o Evangelho. Nos esforçamos para dar crédito àquilo que nós ouvimos, àquilo que é pregado. Porque Paulo, ele deixa uma palavra muito forte, muito tremenda. Ele diz assim: vocês ouviram e creram. Houve mudança, vocês mudaram. Deus viu, não foi eu, Paulo, não foi eu, pastor, mas Deus viu mudança na vida de vocês. Deus apreciou e viu que mudou o jeito de agir, mudou o caminho que andava, mudou o jeito de se vestir, mudou o jeito de falar. Houve transformação e Deus percebeu isso em vocês. Então a Bíblia diz que aí então vocês foram selados com o Espírito. Irmão, Deus está falando aqui que quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Ele, nós recebemos um selo. Está escrito aqui, irmão, não sou eu que estou inventando. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que significa esse selo na minha vida? Significa, irmãos, que eu estou marcado como filho de Deus, propriedade especial de Deus, com objeto de valor de Deus. O mundo pode não ver esse selo que está sobre a minha vida, mas o diabo enxerga de longe quem são os selados e quem não são os selados. A palavra diz que nos ungidos de Deus, nos selados de Deus, os que possuem o selo do Espírito Santo, o diabo não pode tocar. Mas aquele que vive de religiosidade, aquele que vive de aparência, aquele que ainda não entregou a sua vida 100% para Deus, esse, irmãos, o diabo toca e faz peteca da vida da pessoa. E ela simplesmente se torna em um mau testemunho dentro da casa de Deus. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não, é a palavra de Deus que está falando. Porque Deus não chamou ninguém para derrota. Deus não chamou ninguém para ficar na miséria. Deus não chamou ninguém para ficar debaixo dos pés do diabo. Deus nos chamou para nos dar vitória. Deus nos chamou para que o nome dele fosse glorificado na nossa vida. Como ele vai ser glorificado se eu ando debaixo dos pés do diabo? Como o nome dele vai ser glorificado se a minha vida não muda, se a minha vida não tem milagre, se a minha vida não tem transformação? Como o nome dele vai ser glorificado? Irmãos, Deus nessa noite quer botar selo em cada um de nós. Você entendeu a importância, irmãos, de ouvir e crer na palavra? Mudança. Atitude. O crer não é da boca para fora. O crer muitas vezes não precisa nem falar. As minhas atitudes falam por mim. O meu testemunho fala por mim. E é esse crer que Deus quer ver na nossa vida.
mudança, irmãos, mudança. Esforça-te, tem bom ânimo, muda. Se fosse fácil, Deus diria assim: não é fácil. Estaria na Bíblia. É fácil ser cristão. Deus teria deixado registrado. Se fosse simples, Deus diria: irmão, é simples ser crente. É simples me seguir, é simples. Mas ao contrário, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Negue-se a tua vontade, o teu querer. Jesus está dizendo: não é o teu querer que vale, é o meu querer na tua vida que vale. Quer me seguir? Deixa a soberba de lado. Deixa muitas vezes teu querer de lado. Muitas vezes até os nossos sonhos têm que ficar de lado. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quando falamos de cruz, falamos de problemas, dificuldades, cansaço, dor. Jesus está dizendo: quer me seguir? Paga o preço. E tem muita gente querendo seguir Jesus sem pagar preço. Tem muita gente querendo adorar a Deus e querendo adorar Baal. Querendo ser abençoado, mas não querendo largar a velha vida. Irmão, Deus está cobrando de nós atitude. Deus está cobrando de cada um de nós aqui atitude. Todo aquele que ouviu a minha voz e creu, recebeu um selo do Espírito Santo. Para nós entender, eu quero usar um exemplo aqui agora. Na Bíblia. Quero que você abra em 1 Reis. 1 Reis 17. 1 Reis. 1 Reis 17. Reis 17. Eu quero falar de uma mulher que recebeu um selo. 17, 7 ao 14 nós vamos ler. Diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Preste atenção agora. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Amém? Primeiro aqui diz a palavra, irmãos, que Elias estava no vale de Querite, lá sendo abençoado, Deus sustentando ele, Deus trazendo comida para ele na boca do corvo, Deus dando água fresca para ele no ribeiro. E de repente, irmão, aquele ribeiro seca. A Bíblia diz que seca, mas eu digo que foi Deus que tapou, porque se Deus quisesse, Deus fazia água brotar naquele lugar. Não foi por causa da estiagem que a água faltou, mas por
porque Deus tinha um plano nessa história, por isso que a água secou. E Deus chega para ele e diz: levanta-te e vai imediatamente lá com aquela viúva. Agora o detalhe, irmãos, está aqui, porque eu, o Senhor, já ordenei a ela. Para pensar, irmão. Deus, antes de falar com Elias, Deus falou com a viúva. Porque diz assim: porque eu já ordenei a ela. Em outras palavras, porque eu já passei na casa dela e falei com ela. Aquela mulher viúva, a Bíblia não diz o nome, diz que era viúva de Sarepta. Eu quero que você imagine a situação dessa mulher, irmão. Em tempo de fartura, a vida de uma viúva já é uma tristeza. Se ela não tem um filho que sustente ela, ela tem que viver de esmolas praticamente. Porque não pode trabalhar, não pode, mulher não trabalhar fora. Em tempo de fartura já era difícil. Agora imagina com 7 anos de seca. Todo mundo estava preocupado em sustentar a sua própria casa. As viúvas não tinham nem para quem pedir ajuda. Por isso que ela já estava só com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A situação dela era crítica. Era terrível. Não tinha para onde correr, não tinha para quem pedir ajuda. Quem sabe as pessoas que ajudavam ela também já estavam necessitadas. E já estavam guardando o que tinham para sustentar a sua família. Quem sabe ela batia na porta e as pessoas diziam: olha, não tenho nada para ti hoje. Olha, hoje não tem resto de comida para ti. Hoje não tem esmola para você. Vai para outra casa. Aqui estamos passando fome também. Não tem comida para ti. E ela, irmão, estava desesperada. E de repente, não sei como, Deus fala com ela. E Deus diz para ela: mulher, vai chegar um homem e ele vai pedir algo para você. E você abençoe ele, porque eu te abençoarei. Irmão, ela ouviu a voz de Deus e ela creu. Ouviu e creu. Quando ela ouviu e creu, Deus foi lá e colocou nela um selo. Irmão, a partir daquele momento a história dela estava mudada. Ela não sabia, nada tinha acontecido, mas a história dela já estava mudada, porque ela tinha recebido um selo de Deus, dizendo: essa mulher creu na minha palavra. Pastor, como é que você sabe que ela creu? Porque a Bíblia diz que o profeta veio chegando, e o profeta viu a mulher e disse: mulher, me dá água. Ela podia dizer: te viro, meu, eu também estou necessitada. Tu é homem, tu pode trabalhar, eu não posso, te vira. Mas quando aquele homem pediu água, ela lembrou: peraí, o Deus falou, aquela voz me falou que alguém iria me pedir alguma coisa, e que se eu desse eu seria abençoada. E ela disse: peraí, já vou lá buscar para o Senhor, eu quero a minha vitória. Eu quero a minha bênção. É muito fácil. Água eu pego no poço. É muito simples ser abençoada. Água eu pego no poço e dou para ele e estou abençoada. Mas quando ela vira as costas e diz assim: ei, primeiro faz um pão para mim e me serve primeiro. Aí ela para e diz: ei, peraí, homem, o Deus que eu ouvi que te mandou aqui
Ele sabe que eu não tenho nada em casa. Você está pedindo coisa difícil para mim. Você está pedindo coisa difícil agora. A água eu tenho, mas pão eu não tenho. Eu vou preparar lá um restinho. Eu e o meu filho vamos comer e depois vamos esperar a morte. Irmão, Deus estava pedindo para ela uma entrega total. Não, você pensa que ser abençoado é só dar água? Deus quer mais, Deus quer aquilo que está faltando na tua vida. Deus quer tudo que você tem. Deus quer que você se entregue para Ele 100%. Que você confie só nele. E Deus disse, mulher, faz o que Ele manda e serás abençoada. Te entrega 100%, mulher, e eu vou mudar a tua vida. Irmãos, eu creio que no céu Deus estava fazendo ali uma torcida. Entrega, mulher, entrega, que o azeite já está querendo derramar aqui de cima. E aquela mulher, irmãos, ela disse, eu vou. Mas qual foi a última vez que você deu um passo de fé? Para pensar, qual foi a última vez que você deu um passo de fé? Aonde não tinha mais esperança, onde não tinha mais recurso, e você disse, eu vou, em nome de Jesus. Faz tempo, né, irmão? Faz tempo que você não anda na fé. Faz tempo que você não confia 100% em Deus. O que Deus está pedindo para nós hoje é isso: confia em mim 100%. Não deixa a reserva, não. Ouça a minha voz e creia na minha palavra. Te entregue 100% e eu derramarei azeite, eu derramarei farinha e você vai ser abençoada até o dia que voltar a chover a face da terra. Irmãos, quando nós temos uma vida de entrega total, nós temos que aprender um grande segredo. Nós temos que andar criando situações de fé. Tudo na minha vida eu tenho que aprender a criar situações aonde a fé é exercitada. Aquela mulher, Ada, não tinha exercício nenhum de fé. Mas quando o profeta toca na ferida, aí a fé dela foi provada. Aí ela teve que dar um passo no escuro sem ver. Aí ela teve que lançar tudo nas mãos do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós peguemos o tudo e lancemos na mão dele e fechamos os olhos do Senhor. É pela fé e eu caminho em direção à vitória. Irmão, nós temos que aprender a criar esses ambientes na nossa vida. Aquela mulher ouviu e creu. Mas chegou a hora de ela mostrar em forma de atitude se realmente ela cria naquela voz que ela ouviu. Quem sabe Deus mandou um profeta, quem sabe Deus usou um animal, quem sabe o próprio Deus se manifestou diante dela. A Bíblia não diz, só diz que Deus falou, eu já falei com ela e ela já está sabendo. Então quem sabe Deus já até falou contigo, irmão. Quem sabe Deus está falando contigo hoje. E Deus quer ver mudança, Deus quer ver atitudes de fé. Deus quer ver você se entregar para Ele. Quem sabe o diabo tentou fazer de tudo para aquela mulher não abençoar o profeta. Mas quando ele ia tocar nela, ele enxergava
assistir ela sendo abençoada. Porque naquele momento ela estava com selo sobre ela. E no ungido de Deus o diabo não toca. Irmão, nós temos que crer. Nós temos que andar conforme a fé exija que eu ande. Mas não adianta ter fé se não crer. Não adianta manifestar fé se não manifestar mudança antes. Eu tenho que manifestar fé, mas a minha vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque ali diz, eu ouço e creio. E o que o Senhor diz na palavra? Diz que eu tenho que ser melhor. Diz que eu tenho que ser abençoado. Diz que eu não posso pecar. Diz que eu não posso. Eu tenho que crer. Eu tenho que viver essa palavra. E depois, irmãos, é começar a dar passos de fé. Eu creio. Eu creio. E vou dando passos na fé. E cada passo na fé que eu dou, o selo do Senhor fala mais alto na minha vida. Irmão, sobre cada um de nós, o Senhor quer botar um selo espiritual. Você vai caminhar, e no mundo espiritual, você vai fazer uma diferença grande, porque você vai estar marcado. Esse é meu. Está no seco? Faço jorrar água para ele. Tem o meu selo. Está na necessidade? Eu trago a provisão, porque tem o meu selo. A viúva estava esperando a morte. Vai festejar a vida agora, porque tem o meu selo. O profeta também dava passos na fé. Ele também tinha o selo. Todo mundo passando fome e sede. E ele toda noite tomando água fresca e comendo carne fresca. Por quê? Porque tinha um selo de Deus na vida dele. Quando Deus secou a fonte, Deus já tinha providenciado outra bênção para ele, que era essa mulher. Irmãos, a palavra de Deus está falando: ouça, creia, manifeste mudança, não fique do jeito que você está, mude a sua vida, e você vai receber um selo. Esse é meu. É meu e ninguém toca. E Deus vai fazer isso hoje, irmãos. Deus vai marcar cada um que está aqui. Já temos o sangue do Cordeiro, que é a marca da salvação. Mas Deus vai botar o selo que vai abençoar as nossas vidas. Aonde eu for, esse selo vai fazer a diferença. Aí aquela palavrinha que diz, aí vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Mudando aqui o jeito, aí vocês vão ver quem tem o selo e quem não tem o selo. Irmãos, Deus nessa noite, Ele quer acabar com a religiosidade dentro da igreja. Sabe quem perde com a religiosidade? Não é Deus, irmãos. Somos nós que perdemos. Quando eu não levo a minha vida de acordo com a palavra, Deus não derrama as bênçãos que Ele tem para derramar. Porque a minha vida não está de acordo com essa palavra. A minha vida não está de acordo com a boca de Deus. Mas quando eu me preocupo em estar com a minha vida de acordo com a palavra de Deus, irmãos, é como a chuva serôdia e a temporã. Vai caindo na hora certa, na quantidade certa,
E eu vou sendo abençoado, eu vou sendo abençoado, eu vou sendo abençoado. Irmãos, é uma bênção atrás da outra, é um milagre atrás do outro, é a promessa de Deus, é o selo de Deus, é a vida de Deus, é o poder de Deus na minha vida, se manifestando toda hora, todo dia, todo momento, aonde eu for, quando eu vou, quando eu volto, quando eu levanto, quando eu durmo. O selo de Deus fala mais alto na minha vida. Mas Deus quer ver mudança, irmão. Não é eu, irmãos. Eu também quero ver você abençoado. Senão eu não estaria aqui. Estaria em casa me preocupando com os meus problemas. Mas se eu estou aqui, é porque eu quero ver cada um de vocês abençoado. Eu quero ver aquele que mentia não mentir mais. Eu quero ver aquele que era derrotado sendo vitorioso. Aquele que estava com a vida destruída, com a vida abençoada. Aquele que era viciado, agora liberto. Eu quero ver isso. Se eu quero, agora imagina Deus, irmão. Deus quer ver a tua vida, ó. Ele é o primeiro a dar um empurrão, irmão. Quando ele vê que você crê na palavra. Eu não sei o que passa no coração de muita gente que ouve essa palavra e diz assim: não falou comigo. Não. Se o fulano estivesse aqui, não falou comigo. Irmão, toda palavra fala com a gente, em uma área ou outra. Toda palavra fala com a gente. Não porque o pastor é bom, porque a palavra nunca vem sem direção. Deus sempre manda alvos. Eu não entendo como é que uma pessoa diz assim: não falou comigo hoje, e continua vivendo no erro e no pecado. Por isso, irmãos, que muitas pessoas não têm a vida mudada. Por isso que muitas pessoas continuam sempre naquela lamentação, naquela murmuração, continuam sempre na reclamação. A vida não muda, nada acontece, é só problema, é só desânimo, vive atormentado, vive perturbado, é dor de cabeça, é perturbação, é insônia. Irmãos, é um caminhão de problema e não muda. Por quê? Porque vive uma vida de religiosidade. Irmão, religiosidade acabou. É tempo de mudar de vida. É tempo de olhar para essa palavra e dizer: a minha vida vai ser segundo essa palavra. Se é para ser cristão, então você 100%. Você é o melhor crente de Morro da Fumaça. Essa é a visão que Deus quer de nós. Estou devendo, então eu vou fazer de tudo para arrumar a minha vida, porque eu quero dar exemplo, porque a minha vida tem que estar debaixo dessa palavra. Eu fui fazer a vistoria hoje na igreja. Sabe o que exigiram de mim? Pastor, cadê o seu negativa de SPC, Serasa e títulos de protesto? Aí eu digo: não trouxe, eu não sabia. Aí ele disse: pastor, todo mês agora tem que trazer aqui para nós, porque a vida do pastor tem que ser exemplo. Eu digo: amém, graças a Deus. Não é só porque é pastor, você que é membro também. A tua vida tem que ser exemplo. Você tem que ser a melhor mulher de Morro da Fumaça. Você tem que ser o melhor homem de Morro da Fumaça. A melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho. Você tem que ser o melhor. A tua família tem que ser a mais abençoada. Tem problemas? Claro que tem. Não falei perfeito, eu falei abençoado. Para isso, irmão, nós temos que esforçar para viver essa palavra, o que está na Bíblia. Não dá para estar na igreja e ter ódio no coração, ter rancor, ter mágoa.
Não adianta abraçar um irmão e odiar outro, não adianta. É religiosidade. Não adianta trazer oferta e ficar devendo lá fora. É religiosidade. Você não vai ser selado, irmão. E Deus quer que todos que estejam aqui recebam o selo dele. E aonde você for, meus demônios vão cair por terra. Aonde você for, o mal vai ter que sair. A treva vai dissipar. Aonde você for, o milagre vai atrás. Anjos de Deus vão atrás de você. Milagres vão acontecer. Mas nós temos que viver essa palavra. Temos que dar passos de fé. Preparar ambientes onde só Deus pode agir. Depois que a gente aprende, irmãos, é gostoso. Porque a gente dá esse passo na fé, dá aquele friozinho na barriga. Depois o milagre vem e a gente se alegra. Volto a perguntar, qual foi o último dia que você deu um passo na fé? Hein? Qual foi o último dia que você fez algo que você disse, agora é só Deus? Você se decepcionou? Deus falhou contigo? Eu não creio, irmão. Se você deu um passo na fé, Deus honrou. E Deus te abençoou. Quantos passos na fé eu dou? Até hoje, irmão, Deus nunca decepcionou. Deus sempre está ali junto. Mas por quê? Porque eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, a minha vida mudou por causa da palavra. Eu me esforço para viver dentro da palavra. Então Deus veio, selou a minha vida. E aonde eu for, a bênção de Deus vem atrás de mim. E você tem que ter essa convicção. Eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, a minha vida está mudando por causa da palavra. Então esse selo está sobre mim. Aonde eu for, a bênção vai atrás de mim. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Queria chamar a igreja aqui à frente. Você que está com o papel na mão, traga ele e coloque debaixo dos teus pés aqui na frente. Papel, toda a igreja, pode vir toda a igreja. Nós vamos orar e vamos clamar, irmãos. Quem sabe eu estava pregando e você estava analisando. Olha, verdadeiramente eu tenho que mudar. Eu não canso de repetir isso, irmãos. Quem qualifica o tamanho da nossa bênção não é Deus. Quem determina o tamanho da bênção não é Deus, irmãos. Quem determina somos nós. O meu sacrifício, a minha obediência, a minha fé, ela é que vai determinar o tamanho do meu milagre. Feche os teus olhos. Senhor Pai, oh Deus amado, nas tuas mãos, ó Pai, nós nos colocamos agora. E a tua palavra diz, ó Deus, que quando alguém ouve a tua voz, nós ouvimos a tua voz agora. E quando há crédito na tua palavra, Senhor, eu não posso falar pelos meus irmãos, mas eu posso falar por mim, Pai. Eu creio na tua palavra. Irmão, se você crê, diga para ele agora. Mas espera aí, não diz da boca para fora, irmão. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu testemunho? Irmão, se Jesus voltasse agora, será que você subiria? Será que nós subiríamos com ele para a glória? Se ele sondasse o teu coração agora,
será que você subiria para a glória? Antes de falar eu creio, é bom você fazer um autoexame antes. E veja, irmãos, em que áreas você tem que mudar. Você que está com o papel embaixo do pé, são áreas que precisam ser mudadas. O papel está no pé para simbolizar a derrota desses objetivos que estão ali. Mas se você não se esforçar, nada vai mudar na tua vida. Esforça-te e tenha bom ânimo. Faça um propósito com Deus agora. Pastor, eu vivo no pecado. Faz um propósito. Deus é contigo, irmão. Faz um propósito com Ele agora. Diga, eu creio na tua palavra e eu vou largar isso. O meu coração está cheio de ódio, rancor e mágoa. Faça um propósito com Deus. Diga, Senhor, eu vou largar, eu vou abandonar isso do meu coração. Eu vou liberar perdão. Eu vou me encontrar com essa pessoa e vou tirar toda a mágoa. Eu vivo numa prática que Deus não se agrada. Diga para Ele agora, faça um propósito, Senhor, eu vou mudar isso. A partir de hoje eu não irei mais fazer isso. Irmão, tem coisas que nós temos que fazer. Nós não podemos aceitar uma vida de pecado, uma vida de erro, estando dentro da casa de Deus. O nome disso é hipocrisia. Viver no erro e chegar aqui na glória a Deus e aleluia. É hipocrisia. E Deus, Jesus Cristo, combateu isso muito forte. E se Ele combateu isso, é porque isso deve sumir da igreja. Porque isso muitas vezes vai impedir você de ser salvo. É entrega total, irmão. Deus te ama e quer o melhor para ti. Agora sim, irmão, se você realmente quer, diga para Deus agora, eu creio na tua palavra. Irmão, você está assumindo agora um compromisso com Deus, irmãos. Ao dizer que você crê na palavra, você está assumindo um compromisso com Deus. Eu vou consertar a minha vida. Eu vou ser melhor. Eu vou abandonar esse pecado. Eu vou consertar áreas da minha vida. Pastor, mas vai doer. Toma a tua cruz, irmãos. Bota ela no ombro. Vai doer, mas é para o teu bem. Vai doer, mas é para a tua salvação. Você crê? Pai, a tua igreja ouviu e creram. E o Senhor sabe o coração de cada um que está aqui. Agora eu te peço, ó Deus, sela com o Espírito Santo da promessa cada um que está aqui agora. Sela com o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Vai selando, ó Deus, cada irmão, cada irmã, para a glória do teu nome. Vai selando com o teu Espírito Santo agora. Em nome de Jesus.
Você está agora com o selo da promessa de Deus. Aonde você for, o selo vai falar mais alto. Aonde você pisar, Deus vai abençoar. Aonde você pisar, aonde você colocar a palma da tua mão, Deus vai abençoar. Porque você está selado, irmão. Há um selo sobre nós. Amém, irmãos? Olha para cá. Há um selo sobre a tua vida. Esse selo não é permanente. Ele vai depender das minhas atitudes. Deus agora, nós oramos, lemos a palavra, você creu, você fez propósitos com Deus. Deus confia, Deus sabe. E Deus colocou o selo. Mas depende de você agora. Atitude. A mulher disse: água é fácil. Pega aqui água. Ele disse: não, água não, quero pão. Deus vai exigir o máximo. Pastor, mas não, Deus quer tudo. Pastor, mas eu gosto tanto. Não, é tudo que Deus quer. Ele quer que você coloque a sua vida na mão dele. Pastor, mas vai doer. É o peso da cruz, irmão. Pastor, mas eu não fui culpado. Irmão, nega-se a si mesmo. Não é mais o teu querer, é o querer de Deus. Pastor, mas eu gosto. Negue-se. Não é mais o nosso querer, é o querer de Deus, irmão. Você quer que esse selo faça diferença? É o querer de Deus na nossa vida. Muitas vezes vai exigir sacrifício nosso. Vai exigir abstinência. Vai exigir separação. Não, é pecado, então eu não quero, eu vou ficar distante. Irmãos, andar com Deus não é brincadeira, irmãos. O que você está fazendo aqui na frente agora não é brincadeira. Você acha que o diabo não está aí fora ouvindo? Você acha que ele vai deixar barato isso? Você acha que ele não vai querer colocar impedimento para que esse selo caia na tua vida e ele possa voltar a tocar em ti? Ele vai fazer de tudo, irmãos. Mas presta atenção. No ungido de Deus, ele não toca. Ele pode levantar barreira, mas em ti ele não toca. Ele pode levantar um ímpio para querer te enfrentar, mas em ti ele não toca. Sobre você está o selo de Deus. Toda arma preparada contra ti não vai prosperar. Por quê? Porque você é um selado de Deus. Mas é muito sério isso. Amém? Eu não sei qual foi o propósito que você fez com Deus, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: cumpra ele. Cumpra. Não quebre esse voto com Deus. É para abandonar? Abandone. É para arrumar? Arrume. É para sair? Saia. É para ficar? Lute. Não desista. Pague o preço e Deus vai abençoar você. Por isso que a campanha é entrega total. E muitas vezes uma entrega total dói, irmãos. Dói mesmo. Ou você acha que aquela entrega total de Jesus não doeu nada? Ele era Deus, mas naquele momento ele era carne. Era que nem eu e você. E doeu, irmãos. Cada chicotada daquela. Aquela cruz nas costas dele doeu. Ele diz: filho, eu vou pagar o preço. E Deus quer que você pague o teu preço também, irmãos. Amém? Volta para o seu lugar abençoado em nome de Jesus.
Isso, deixa o papelzinho aqui em cima do altar. É atitude, irmãos. Atitude. Irmãos, é igual Davi, irmãos. Davi disse, ó, sou velho, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Irmãos, é a palavra de Deus, irmãos. Se eu e você pagarmos o preço, Deus vai abençoar. Amém?